quê? Mas 12? Não são mais 12 aulas? Não, 65 agora. 65? Vocês acham o quê? Que eu tenho todo o tempo do mundo, certo? Agora estou me contratando para a novela das 8 agora, por causa do aula livre, agora minha agenda tá cheia. É aula livre, novela das 8, aula livre, novela das 8. Vocês acham que o quê? Que eu vou ficar 65 aulas aqui à disposição de vocês, dias aqui gravando? Vocês acham que... Rodrigo, tá gravando. Gravando? Tá no ar. Gravando. Que saudade de vocês, que alegria estar aqui de novo no Aula Livre, sempre tive presente nesse projeto, não era agora que eu ia sair fora. Mesmo que a gente tenha outros compromissos aí, a prioridade é a Aula Livre. Estamos aqui para começar agora um troço diferente. Agora são 65 aulas, ou seja, não é mais a revisão curtinha agora. Nos veremos muito mais. Isso tem o lado positivo e o negativo, mas nos veremos muito mais. Espero que vocês aproveitem bem esse curso aí de física mais completo, né, para Enem, para pré-vestibular. Vamos começar logo porque o tempo é curto e, né, a minha cara não é a coisa mais bonita para ficar vendo, então vamos falar de ferramentas, né, que são aquelas coisas que a gente precisa para entender a física, né? Antes disso, uma frase, infelizmente, de autor desconhecido que diz que a física está para a vida, assim como o caminhar está para a dança e o escrever está para a poesia. Lembrem sempre disso. Uma das ideias da física é sempre tentar explicar aí a natureza ao seu redor. Então é uma frase bonita, infelizmente, autor desconhecido, gostaria de ter sido minha frase, não é, tá? A física, a gente pode olhar aqui, ó, ela está presente no cotidiano, o tempo inteiro, né? Um carro, por exemplo, tem muita termodinâmica lá no motor, tem toda a parte de velocidade, cinemática, né? Aceleração. A nossa velha, querida e útil eletricidade, né? O avião lá com a hidrodinâmica, com a parte também de motores e tudo mais, pressão e tudo. Eletromagnetismo, né? Instrumentos ali de exames médicos e tudo mais. Acústica, ondas, no caso de guitarra, né? Mulheres bonitas, morenas, tênis, esporte, quantidade de movimento, né? A gente também tem isso bastante na física. A aula propriamente dita, a gente vai começar a falar de grandezas, inclusive acompanha aí na tua apostila, a gente tem tudo aí direitinho, vai acompanhando, vai ouvindo a minha rica voz, vai acompanhando na apostila, vai olhando a aula. As grandezas físicas, né, elas podem ser divididas em fundamentais e derivadas. Nesse caso, as fundamentais definidas por padrões, ou seja, a partir dessas vão existir as outras. Então essas 7 apenas fundamentais, comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria e uma que aparece menos, que é a intensidade luminosa, estão ali com as suas unidades no sistema internacional, que a gente vai falar mais para frente, e os símbolos. Aqui a gente chama atenção para o quilograma. Nós vamos falar também que o quilo, né, significa 10 na 3. Ele não é uma unidade, ele é um multiplicador. Apesar disso, é a única unidade em que este múltiplo, né, esse símbolo, entra por grama ser uma unidade muito pequena. Então, quilograma é o nosso padrão. Algumas derivadas aqui, a gente tem também muitas conhecidas como área, volume, densidade. Vejam que área vai ser lado vezes lado. Então, um comprimento vezes um comprimento. Metros vezes metros, então metro quadrado. Da mesma maneira o metro cúbico e assim por diante. Vejam que a densidade, por exemplo, a gente normalmente vai falar em grama por centímetro cúbico. Essa é a unidade usual, mas não é a unidade do sistema internacional, a unidade padronizada. Ela vai ser quilograma por metro cúbico. Vejam que densidade vai ser massa por volume. Então também é muito simples de tu entender, né, de qual é a unidade que deriva. Vai derivar de uma unidade de massa dividido por uma unidade de volume. E assim por diante. Nesse quadrinho aqui a gente tem ali aceleração, força, pressão. Eu queria chamar atenção porque pressão, a unidade é Pascal, o símbolo está lá, né, PA. Pascal é o nome do cara, é a homenagem que foi dada a ele. Mas a unidade no sistema internacional ali é Newton por metro quadrado. Para esta unidade Newton por metro quadrado, que é força sobre área,
foi dado o nome de Pascal, né? Então é uma homenagem. Muitas vezes isso aqui em provas aparece lá como unidade fundamental Pascal. E aí o cara pensa, pô, Pascal vem do quê? Não, Pascal não vem de nada, Pascal é fundamental. Não é só a homenagem que é dada. Isso vai acontecer também ali para Watt, Coulomb e assim por diante. Certo? Para entender melhor o que virá pela frente, a gente tem que saber a diferença de grandeza escalar e vetorial, que é relativamente simples de entender. Escalar é aquela que a gente não precisa de complemento. Ou seja, a gente tem uma informação e a informação está completa, né? Eu coloquei como exemplo aqui dois clássicos, né? Que é tempo e temperatura. Vocês podem ver no reloginho ali 14 horas e 10 minutos. Eu não preciso dizer que é 2h10 da tarde para a direita. Posso dizer se eu for louco, doido, sei lá, mas não precisa. É um complemento que não tem sentido nenhum, literalmente. Temperatura também. Hoje está calor, está 41 graus, 40 graus para cima, à direita. Não tem sentido. Então, 41 graus Celsius, né? Faltou eu dizer a unidade, graus Celsius, é a unidade que complementa a informação e já era. E aquilo ali resolve o teu problema. Quando a gente pensar numa grandeza vetorial, nós vamos precisar de complemento. Ou seja, se vocês fecharem os olhos aí e ficarem ouvindo a minha voz e eu dizer para vocês o seguinte, olha, passou um passarinho aqui dentro e esse passarinho estava com uma velocidade de 5 metros por segundo. Vocês conseguem visualizar o movimento? Vocês não conseguem, por quê? Com os olhos fechados, vocês não sabem se o passarinho passou para a direita ou passou para a esquerda de vocês. Ou se era um passarinho meio helicóptero e ele subiu com 5 metros por segundo. Tranquilo? Então, isso quer dizer que a minha informação dada para vocês precisou de um complemento. Esse complemento era direção e sentido. Então, a minha informação deveria ter sido um passarinho passou por aqui com 5 metros por segundo, horizontal para a direita de vocês. Eu dei o módulo, que era o número, né? 5, com a unidade, né? Complementar. Direção horizontal, vertical, um ângulo com a vertical, um ângulo com a horizontal, isso pode acontecer também. E sentido, que é, bom, horizontal, mas horizontal pode ser para a direita ou para a esquerda. Então, a informação completa contém essas três coisas, módulo, direção e sentido, e isso então define uma grandeza vetorial. Nós vamos sempre colocar aqui nas aulas uma cola, né? Cola essa que vocês, né, obviamente não vão usar literalmente, acho eu, que são dicas. Então, se for anotar isso, não anota na mão, anota no teto, sei lá, anota onde tu quiser. Nesse caso aqui, ó, nos exercícios, cuida sempre a unidade das respostas. Por quê? Como a gente falou lá no início, tu tem lá a unidade principal e as derivadas. Se eu estou falando de distância em metros, tempo em segundos, a velocidade que eu vou trabalhar vai ter que ser em metros por segundo. Eu não vou poder usar quilômetros por hora. Ou vou usar quilômetros por hora, mas vou ter que trocar lá metros para quilômetros e segundos para horas. Eu tenho que fazer todo mundo falar a mesma coisa. O que acontece? Muitas vezes em vestibular, por exemplo, a gente tem nas respostas a unidade que eles estão pedindo. Qual é a velocidade do móvel? Letra A, 5 km por hora. Letra B, 10 km por hora. Bom, então ele quer em km por hora. Traga todas as unidades para quilômetros por hora, por exemplo. Mas o exercício não diz nada. A dica é, então, passe tudo para o Sistema Internacional de Unidades, que é uma das aulas seguintes que a gente vai ver, e trabalha tudo no SI. E pronto. Não tem, a chance de errar é bem menor, porque tu não vai chegar na hora da prova, saber física, estudou, assistiu 65 aulas de física e vai errar a unidade. Aí não dá. Certo? Então, muito prazer. Para quem não me conhece, para quem já conhece, teremos aí um longo período pela frente de estudos. Até a próxima aula. Era isso. Beijo.